Você nunca vai acreditar. O inferno congelou, porcos estão voando no céu e as rotativas pararam. A indústria britânica fez algo realmente bom. Eu sei, eu sei. Quando vimos as manchetes, também não acreditamos. Mas graças a Rolls-Royce, o Reino Unido pode se tornar líder mundial em pequenos reatores nucleares. Em meio à monotonia dos megaprojetos britânicos e ao mal-estar econômico que o Reino Unido vem sentindo há algum tempo, isso representa uma verdadeira oportunidade para a Grã-Bretanha começar a encontrar o caminho de volta para uma prosperidade. Se funcionar, é claro. Isso é importante porque, ao desbravar uma nova indústria, você assume todos os riscos. A Grã-Bretanha aposta tudo na energia nuclear e o destino do país está em jogo. Isso levanta a questão: como eles vão conseguir? Certo, o povo do Reino Unido levava a vida normalmente, provavelmente reclamando do tempo em junho de 2026, quando manchetes consecutivas surgiram sobre a Rolls-Royce e sua subsidiária de pequenos reatores modulares, os SMRs. A primeira foi uma notícia marcante de negócios, afirmando que um grupo liderado pela Rolls-Royce estava prestes a construir 3 mini-reatores para a Suécia, tendo superado a aliança concorrente da americana GE Vernova e da japonesa Hitachi. Esse foi o terceiro caso em que a Rolls-Royce SMR venceu um contrato para construir SMRs para países com apoiadores como a CZ, a principal companhia de energia da República Tcheca, além da Autoridade de Investimento do Catar. Também existem interesses do governo britânico envolvidos. O governo faz lobby pela Rolls-Royce por meio da parceria com a Great British Energy Nuclear, do Reino Unido, a GGBN. Agora, com mais um investimento sendo feito na Suécia, as coisas estão realmente acelerando por aqui. Em breve, a Britânia vai dominar os mares novamente. Sim, claro! Bem, não, vamos com calma, certo? Então, para quem não está familiarizado, o que exatamente são os pequenos reatores modulares? Se você ainda não nos viu falar sobre energia nuclear ou pequenos reatores nucleares, os SMRs são exatamente o que o nome sugere. São reatores nucleares compactos, feitos em fábricas e enviados para montagem no local. Há muitas vantagens em investir nessa tecnologia, como veremos, e as motivações são claras. Alguns países buscam expandir sua energia nuclear, investir em infraestrutura intensiva em energia, como polos industriais ou centros de dados de IA, ou reduzir a dependência de combustíveis fósseis. A questão é que a ideia é bastante versátil e você não precisa construir uma usina nuclear inteira para isso, então é um conceito extremamente útil para países que não têm uma indústria nuclear extensa. Apesar de, por muito tempo, ser considerada algo mais próximo da ficção científica do que da realidade, essa tecnologia vem amadurecendo há anos, a ponto de começarmos a ver empresas investindo na ideia como um empreendimento comercialmente viável, e é aí que a Rolls-Royce entra para oferecer sua experiência. No geral, o contrato para os 3 reatores suecos por si só deve valer bilhões de libras. Para a Rolls-Royce, fica claro porque isso vale o desafio, mas não foi um caminho fácil até chegar lá. Vidbergkraft é a empresa de energia nuclear responsável pelo projeto para o governo sueco. A avaliação e escolha do fornecedor final levou 4 anos, como se fosse a versão mais longa e nerd de O Solteiro. Pelo menos é o que vamos supor. Nunca assisti O Solteiro. Isso é empolgante, pois marca um dos primeiros passos para uma abordagem pan-europeia da energia nuclear. Rolls-Royce e GGBN construirão 3 reatores no Reino Unido, enquanto a estatal ČEZ fará 6 em Temelín, na Tchequia, usando o projeto SMR da Rolls-Royce. Outros países também estão interessados no projeto, incluindo a Alemanha, onde usinas nucleares maiores foram gradualmente desativadas ao longo do tempo, e por isso há um interesse em reatores modulares menores no continente. Todo o interesse pela energia nuclear na Europa está relacionado aos altos custos de energia vindos de outras partes do mundo. Então a energia nuclear é uma solução útil para reduzir esse peso. Na verdade, acredita-se que o motivo pelo qual a Suécia escolheu a Rolls-Royce, em vez da proposta apoiada pelos americanos, foi, em parte, devido ao risco de interrupção geopolítica. Com a alta dos preços do petróleo devido aos conflitos em Hormuz, a Suécia buscou uma solução mais próxima.
Conflitos no Irã e Ucrânia, junto às crises energéticas, impulsionaram países a buscar autonomia energética, recorrendo à energia nuclear. Em 2025, o governo sueco aprovou uma lei para financiar novos reatores pela primeira vez em 40 anos, afirmando estar disposto a investir dezenas de bilhões de dólares para reativar a indústria nuclear. Os suecos dizem que isso é para ajudar a alcançar a segurança energética e atingir as metas de emissões líquidas zero até 2045. Os 3 reatores devem contribuir para esse objetivo, acrescentando cerca de 470 megawatts à rede, o que equivale a 6% a mais de capacidade para o sistema elétrico sueco por 60 anos. Juntas, as 3 unidades seriam capazes de produzir cerca de 12 terawatts-hora de eletricidade por ano. Então, 12 terawatts-hora. Quanto é isso? Uma casa média na Suécia consome cerca de 15 mil quilowatts-hora por ano. Isso significa que apenas esses 3 reatores poderiam fornecer eletricidade suficiente para 800 mil casas, cerca de 1/6 de todas as residências do país, por um ano. Os 3 primeiros reatores suecos serão construídos junto à usina nuclear de Ringhals, já existente na costa oeste. Peter Carl, secretário de Negócios do Reino Unido, afirmou que a concessão do contrato é uma grande demonstração de confiança na inovação britânica e na indústria nuclear. Estamos no centro da renascença nuclear europeia com nossos parceiros na Suécia. Fim da citação. E, por vir de um político britânico, isso pode não ser só bravata de quem usa gravata elegante, pois essa história é um raro exemplo de sucesso industrial britânico atual. E, sinceramente, isso já seria notável, mas na verdade não é tudo. Nós britânicos temos um ditado engraçado: você espera horas por um ônibus e de repente vem 2 juntos. Exceto que nesse caso o ônibus é um Rolls-Royce, então é um ônibus nuclear realmente chique. Ao anunciar o acordo com a Suécia, o Reino Unido também informou que se uniu ao governo japonês para avançar na tecnologia nuclear de pequeno porte. O foco agora está nos reatores modulares avançados, AMRs, que utilizam tecnologias inovadoras para aumentar a eficiência de pequenos reatores, como os planejados pela Rolls-Royce. O objetivo principal não é só liderar na tecnologia, mas também criar reatores que abasteçam fábricas, centros de dados e bases militares. O Japão testa há décadas um reator avançado refrigerado a gás de alta temperatura, mas a tecnologia ainda não é comprovada comercialmente. Por isso, empresas como a Rolls-Royce tentam levá-la ao mercado. A Rolls-Royce, o Laboratório Nuclear Nacional Britânico e o japonês vão desenvolver juntos esses reatores e seus combustíveis para compradores globais. Na parceria, a Agência Atômica do Japão compartilhará seus dados de segurança com a empresa para construir um reator demonstrativo no Reino Unido até meados da década de 2030. Com o programa japonês de AMRs e SMRs em andamento, os 2 países poderão testar essas tecnologias juntos. Enquanto empresas ao redor do mundo correm atrás dos AMRs, muitas estão se esforçando para serem as primeiras a vencer essa corrida armamentista específica, ou, nesse caso, a corrida dos AMRs, porque o monopólio sobre o mercado que poderia ser rapidamente estabelecido seria imenso. E nem preciso dizer que qualquer país ou empresa que conseguir desenvolver essa tecnologia de forma bem sucedida para funcionar comercialmente vai se tornar realmente muito, muito rico. Japão e o Reino Unido também acordaram explorar o desenvolvimento do combustível inovador que os AMRs usariam, chamado Tri-Structural Isotropic Particle Fuel, ou TRISO. É considerado por cientistas mais seguro e robusto que o combustível nuclear convencional. Ao contrário dos reatores convencionais, que precisam retirar o combustível para conter a reação, o TRISO esfria sozinho, reduzindo o risco de desastres. É feito com pedaços de urânio do tamanho de sementes de papoula envolvidos em camadas de material mais resistente que diamante. Os pedaços são compactados em blocos hexagonais ou esferas do tamanho de bolas de bilhar e carregados no reator. Outro benefício do TRISO é que os reatores podem operar a temperaturas muito mais altas do que os reatores nucleares convencionais, o que permite obter mais energia com a mesma quantidade de combustível, além de fornecer calor realmente útil, que pode ser utilizado diretamente em processos industriais. O lado negativo é que tudo isso é muito difícil de resolver.
Felizmente, nossos pesquisadores têm a internet para explicar isso, mas deve ter sido muito difícil para os cientistas descobrirem sozinhos. Falar é bem mais fácil do que fazer, considerando tempo, desafio, custo e ainda tornar isso comercialmente viável. Se conseguir construir um AMR com combustível triso, é possível fazer um reator nuclear com tolerância a acidentes muito maior e avançar na tecnologia nuclear. É realmente muito difícil de fazer, como tentar convencer um adolescente gótico de que é só uma fase, mas o governo do Reino Unido já pensou nesse problema. 4. Para o triso, anunciaram um programa de 300 milhões de libras com a Urenco para construir uma instalação de enriquecimento no Reino Unido e fabricar esses pellets. Segundo o Telegraph, nenhum país europeu hoje tem instalações para transformar esses pellets no combustível final usado nesses reatores. Bem, os russos têm, mas Westminster e a Praça Vermelha não conseguiriam nem dividir uma pizza no momento, muito menos segredos nucleares avançados. É nesse ponto que o Japão contribui, trazendo experiência de testes em seus reatores, o que dará ao Reino Unido vantagem para aprender processos como compactar pellets, revestir e inspecionar o combustível triso, além de ajustar a temperatura do reator para ferver uma chaleira na hora do chá. E sim, inventamos essa última parte, mas a indústria nuclear não vive exatamente um boom no Reino Unido há décadas. Eles certamente fizeram algo nesse tempo, ou era sobre o chá, ou tentavam reanimar o corpo do príncipe Felipe. O Japão também se beneficia disso. Eles tentam restabelecer sua indústria nuclear após o terremoto e tsunami de Fukushima em 2011, maior desastre nuclear desde Chernobyl. Faz sentido que Tóquio não queira que esse seja seu legado nuclear duradouro. Eles já têm Hiroshima, Nagasaki, Godzilla e Fukushima. Para ser direto, eles precisam dessa vitória. Falando sério, o Japão voltou a investir nessa tecnologia porque o combustível de outros países está muito caro agora, diante do que a energia nuclear pode oferecer, especialmente quando o país já tem toda a infraestrutura, como é o caso do Japão. Ao analisar tudo isso, fica claro que o Reino Unido está chegando à vanguarda dessa tecnologia. Mas será que vai funcionar? Qual é o custo-benefício de desenvolver tecnologia avançada para ser vendida mundialmente? E o que os envolvidos ganham com tudo isso? Primeiro, os pontos positivos. Essa tecnologia e os envolvidos têm vários méritos. Se tivesse que escolher uma empresa britânica para isso, seria a Rolls-Royce. Eles fornecem submarinos nucleares ao Reino Unido há anos, mas a Rolls-Royce SMR aprimorou ainda mais a tecnologia de defesa. Fábricas, aviões e reatores nucleares são a especialidade da Rolls-Royce, além de qualquer coisa grande, técnica e delicada. Eles são uma ótima escolha. Com poucas opções de carros de luxo no Reino Unido e sem uma guerra recente, os britânicos não estão ocupados com algo mais relevante. Na verdade, eles provavelmente passaram a maior parte do tempo fazendo lobby junto ao governo britânico para dar andamento nesses reatores. E agora, essa visão está começando a se tornar realidade. Os benefícios para eles em tudo isso são bem óbvios. É dinheiro, experiência, escalabilidade e chance de criar um monopólio europeu na adoção inicial dos SMRs. Eles têm posição forte, com grande adesão dos países que compram a tecnologia. Afinal, a ČEZ, a empresa de energia tcheca, possui 20% da Rolls-Royce SMR. Eles buscam um bom retorno nesse investimento, então, ao apostar na Rolls, entram desde o início na festa. Eles vão trabalhar com a empresa no desenvolvimento de reatores e na produção global deles. O aspecto internacional desses projetos é realmente empolgante. O Reino Unido, como líder do projeto, obtém a maior parte dos benefícios econômicos da Rolls-Royce, somando bilhões ao mercado britânico, algo bastante útil para a Grã-Bretanha atualmente. Recebe ainda uma infraestrutura valiosa para o bem público. Isso gera empregos, desenvolve conhecimento institucional e dá a Londres vantagem inicial na exportação, permitindo ao Reino Unido futuramente desenvolver toda a capacidade de fabricação. Os japoneses estão conseguindo um parceiro de longo prazo para o desenvolvimento tecnológico avançado, uma entrada antecipada no mercado europeu e, de quebra, um pouco de segurança energética. A Suécia adquire reatores e peças de alta qualidade de uma empresa respeitável e ainda recebe capacidade extra na rede elétrica como bônus.
E tem mais. Isso não será feito por países trabalhando de forma isolada. O projeto SMR se beneficiará muito da cooperação internacional. Porque desenvolver esse tipo de reator é, bem, bastante difícil, e nem todo componente necessário vai ser possível de produzir no próprio país. A cooperação internacional funciona melhor. Alguns projetos da Rolls-Royce têm milhões de componentes. Seria caríssimo tocar um programa nuclear adquirindo tudo internamente. Não. Em vez disso, entende-se que uma parte importante da proposta da Rolls-Royce para a Suécia foi que Estocolmo poderia compartilhar cadeias de suprimentos e conhecimento tanto com o Reino Unido quanto com a República Tcheca. Isso garante que as 3 nações do projeto SMR tenham mais acesso ao essencial: materiais, pessoas e conhecimento. É uma jogada inteligente do Reino Unido e da Rolls-Royce, já que um projeto cooperativo europeu cria bases para futuros acordos que podem viabilizar rápida implantação em um mercado que já espera esses reatores. E quando esses projetos futuros envolvendo essa tecnologia chegarem, com quem outros países vão querer trabalhar? Isso mesmo, eles vão querer trabalhar com os britânicos da Rolls-Royce. É como se você estivesse construindo uma casa e uma das pessoas da sua rua tivesse te ajudado a construir a sua. Se quiser outro trabalho, escolherá essa pessoa em vez do Davi, que ronda as lixeiras do Aldi e tem um cheiro estranho. Tudo bem até aí. Há claramente muitos pontos positivos para as partes interessadas, o que é crucial em qualquer projeto desse tamanho. Mas quais são os benefícios de investir nessa tecnologia? O que ela pode oferecer que os reatores nucleares convencionais não oferecem? Bem, está tudo no nome, na verdade. Os reatores modulares são projetados para serem construídos em partes em uma fábrica antes que o próprio reator seja montado em outro local. Esses SMRs costumam ser menores do que as usinas convencionais na escala de gigawatts, com aquelas nuvens de vapor saindo das chaminés, como muita gente imagina. Por serem menores, podem ser feitos com menos atrasos pelo design modular, e o controle rigoroso na fabricação evita estouros de custos. Os SMRs devem, no futuro, ser construídos em escala, saindo das linhas de montagem de fábricas por toda a Europa, o que vai torná-los mais baratos a longo prazo. A Rolls-Royce estima que o custo de cada SMR pode cair para 2,2 bilhões de libras quando a produção estiver em plena operação. Apesar de ser muito dinheiro, não se compara às usinas nucleares em grande escala, que custam dezenas de bilhões de dólares para construir. A proposta é que ambientes industrializados e controlados possibilitem montagem rápida no local, reduzindo riscos de atrasos. Alexis Hohne, líder do projeto na Rolls-Royce SMR, afirmou algo parecido em entrevista. Ele afirmou que um método baseado em fábrica permite produção em larga escala, redução de riscos de entrega e aprendizado contínuo com controle rigoroso de qualidade em ambiente controlado. Fim da citação. Há outros fatores que fazem esses projetos com reatores menores serem uma boa ideia. Esses reatores usam tecnologia comprovada de água pressurizada, o que é importante, pois não são experimentos mirabolantes ou ficção científica. Integram um sistema forte de pesquisa e desenvolvimento, com apoiadores engajados, pensamento sensato e apoio financeiro. Essa tecnologia de água pressurizada já é usada na usina de Ringhals, na Suécia, próxima ao futuro local dos SMRs. Neste caso, ambos os projetos podem ter pontos em comum em termos de conhecimento técnico, manutenção e peças. Esses reatores oferecem eletricidade confiável para atender a demanda crescente sem aumentar as emissões de carbono. Por mais úteis que as energias renováveis sejam, nem sempre faz sol ou vento o suficiente em uma região para que essas tecnologias consigam suprir a demanda. Devido à confiabilidade variável, a energia nuclear é uma alternativa mais estável, especialmente em pequena escala. Ela será capaz de acompanhar a demanda durante os horários de pico e fornecer eletricidade excedente de volta para a rede ou para instalações de armazenamento de energia. Com a volatilidade dos preços dos combustíveis fósseis, cada vez menos países optam por depender tanto deles. De fato, nações menores, que não querem construir usinas nucleares de grande porte, mas também não desejam ficar para sempre atreladas ao petrodólar ou depender do clima, agora têm opções para garantir sua segurança energética. Há, portanto, um elemento político, que é um benefício secundário. Olhando para o mundo em 2026, desvincular-se do petróleo e do gás dos Estados Unidos e do Oriente Médio parece uma ótima ideia, e o fechamento do Estreito de Hormuz
provavelmente fez todos refletirem ao considerar as cadeias de suprimentos frágeis das quais os mercados globais dependem. E no que diz respeito à Rolls-Royce, quando se trata da Europa, ela está encontrando terreno fértil por causa disso. Para a Europa, os Estados Unidos já não podem mais ser considerados confiáveis. A energia russa e a falta dela mergulharam a Europa em uma crise em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. O Irã e Hormuz estão bloqueando 20% dos recursos energéticos do mundo. A Europa tem poucas opções restantes para obter energia confiável, e os países discutem uma solução mais eurocêntrica desde que a Rússia tentou congelar o continente devido ao apoio à Ucrânia no inverno de 2022. O setor certamente está em ascensão na Europa, já que o continente busca garantir sua soberania energética. A Agência Internacional de Energia prevê a construção de mais de 1.100 SMRs no mundo até 2050, com investimento superior a 670 bilhões de dólares. Tufan Erginbilgic, CEO da Rolls, deu um número mais modesto de cerca de 400 que precisariam ser construídos até lá, mas ele acredita que a Rolls-Royce, de qualquer forma, tem a chance de dominar o mercado por conta da sua vantagem de pioneirismo. Nem preciso dizer que, se a popularidade do setor estiver sequer próxima disso, até 2050, então, os executivos da Rolls-Royce estarão tomando margaritas no Tahiti, se já não estiverem. Dependendo de quem você acredita, as perspectivas para esse setor são muito positivas. Alexis Hone disse que, após a consolidação, a Rolls-Royce SMR espera uma rápida transição de mercado de compradores para vendedores. Isso significa que eles acreditam que essa tecnologia será tão popular que diferentes países e empresas de energia ao redor do mundo logo vão disputar vagas de fabricação junto aos principais fornecedores de SMR. Uma nação, um estado e seu dinheiro acabam se separando, especialmente com o foco na soberania energética. Com o tempo, mais clientes devem ver utilidade nos reatores modulares, sejam os atualmente testados ou as versões avançadas desenvolvidas pela parceria britânica e japonesa. A tecnologia só tende a ficar menor e mais eficiente também, assim como toda tecnologia quando atinge uma escala crítica, viável e replicável. Elementos de segurança também são essenciais aqui, tanto interna quanto externamente. Veja os AMRs em desenvolvimento no projeto japonês. Já mencionamos que o combustível deles deixa os reatores bem mais seguros contra derretimentos que usinas nucleares tradicionais. Mas existem outros elementos de segurança que não estão relacionados a um possível incidente de criticidade. Pense, por exemplo, em um conflito militar. Grandes usinas nucleares são grandes. Elas são alvos ligados a várias infraestruturas importantes. A Ucrânia descobriu em primeira mão como é ter outro país atacando sua infraestrutura nuclear, tendo que fechar várias usinas nucleares como resultado dos ataques russos, chegando até a sofrer ataques dentro e ao redor do cadáver apodrecido de Chernobyl. Deixando de lado o potencial desastre apocalíptico, essas usinas enormes, mesmo as que não são nucleares, são alvos grandes e fáceis de atingir em um conflito militar, especialmente com o advento da guerra de drones baratos. Os SMRs oferecem uma solução diferente. Esses reatores podem ser instalados em módulos pelo país. Apesar de aumentar a infraestrutura a proteger, um sistema descentralizado com fábricas espalhadas permite construção ágil mesmo em conflitos armados. Isso torna a rede mais resiliente a um único ataque catastrófico e espalhar o risco, de modo que os pontos únicos de falha na geração de energia sejam reduzidos. É um elemento crucial para liderar a segurança energética de uma nação. No mínimo, isso é muito legal, porque as pessoas podem ficar muito nervosas com a energia nuclear e podem ter preocupações sobre se é seguro viver perto de reatores gerando energia nuclear todos os dias. Sim, especialmente nos projetos japoneses avançados de reatores modulares. Eles exigem menos espaço, o que significa que podem ser construídos muito mais próximos da infraestrutura que estão atendendo, talvez ao lado ou até mesmo dentro de zonas industriais específicas. Dizem que esses reatores avançados são seguros e operam em altas temperaturas, podendo trazer benefícios industriais extras. AMRs da Rolls-Royce, segundo relatos, operarão a cerca de 700 graus Celsius, enquanto geram dezenas de megawatts de eletricidade. Isso permite fornecer calor e energia para processos industriais intensivos, como fabricação de aço e produção de hidrogênio verde.
cimento e produtos químicos como plásticos e fertilizantes. Então, em geral, eles são menores, mais seguros, mais protegidos, escaláveis, amplamente adotáveis por países do mundo todo e são tão úteis que poderiam até vir com porta-copos e uma prancheta para todas as coisas que podem te ajudar a realizar. Então é isso. Vamos nos despedir do mundo nuclear do passado e avançar com tudo, seguros de que os SMRs e futuramente os AMRs são totalmente superiores em todos os aspectos, sem nenhuma desvantagem. Certo? Bem, previsivelmente não exatamente. Até agora, mostramos um cenário otimista sobre a tentativa da Grã-Bretanha de se tornar uma potência em reatores modulares. Mas essa tecnologia também possui desvantagens. É realista pensar que essa tecnologia se tornará realidade nos próximos 10 anos? Bem, não sabemos, pois a tecnologia ainda não foi comprovada comercialmente, ao menos na escala pensada pela Rolls-Royce. Também é incerto se essa tecnologia será mesmo necessária. Só porque parece ser a coisa mais avançada no momento, não significa que não possa ser um beco sem saída em termos de desenvolvimento que pode ser superado por outra tecnologia em 1 ou 2 décadas. Será que os reatores modulares são só uma etapa intermediária, como a evolução dos Pokémon entre a energia nuclear tradicional e o uso amplo de células a combustível de hidrogênio? Todos os pontos finais no desenvolvimento dos mercados globais de energia têm usos específicos, mas destaca-se que a Rolls-Royce apostou muitas fichas nessa estratégia modular. Se a tecnologia for de nicho e não tão adotada quanto alguns acreditam, Rolls-Royce e o governo britânico terão investido muito em algo pouco útil nem bom para as margens de lucro. No Reino Unido, chamamos isso de apenas mais uma terça-feira. Mas seria uma oportunidade ainda mais amarga de errar, dado o grande potencial de ganhos se os mercados favorecerem a Rolls-Royce. Assim como os benefícios, as desvantagens gerais e preocupações com essa tecnologia vêm do nome: pequenos reatores modulares. Vamos começar pela parte do pequenos. Não há problema em os reatores serem menores que as usinas tradicionais. Inclusive falamos dos benefícios disso há 5 minutos. Mas isso tem custos, pois não geram tanta energia quanto uma grande usina nuclear. Outro problema é que esses pequenos reatores modulares, como os da Rolls-Royce, não são tão pequenos. O nome é um pouco enganoso. Quero dizer, sim, eles são significativamente menores do que os enormes e gigantescos complexos nucleares que temos hoje. Mas a unidade SMR de 470 megawatts da Rolls-Royce que eles vão construir para os suecos, por exemplo, é muito grande para os padrões de SMR. SMRs são reatores com menos de 300 megawatts, podendo chegar a 10 megawatts nos microreatores. Os SMRs da Rolls-Royce têm tamanho similar ao primeiro reator de Oskarshamn, construído na Suécia nos anos 70. Lembre-se, isso não pode ser preso a um carro, colocado numa mochila ou acoplado a um data center. Os reatores de Oskarshamn ainda ocupam salas do tamanho de enormes galpões. A usina em si, que possui vários reatores de grande porte, também ocupa uma quantidade considerável de espaço, o que, em teoria, significa que os SMRs também ocuparão até que a tecnologia diminua de tamanho. Ainda caberia confortavelmente em um parque industrial grande? Sim, mas não é bem a solução compacta ou do tamanho de motor de carro que muitos pensam ao falar em SMRs. Em geral, o tamanho não é o principal aqui, mas o fato de ser uma usina de energia em escala convencional, tornada menor e mais replicável do que os equivalentes megalíticos de hoje em dia, é importante. Considere os SMRs mais pelo aspecto modular do que pelo tamanho. Sobre modularidade falaremos a seguir. O fato de serem reatores modulares é um ótimo argumento de venda, que faz parte da proposta da Rolls e companhia, englobando vários benefícios. Mas isso também tem seus pontos negativos. Para citar um, o projeto britânico exige muita coordenação internacional entre as nações cooperantes. Amigo ou inimigo, o elemento internacional do projeto pode ser interrompido de várias formas. As tolerâncias entre as nações devem estar perfeitamente alinhadas, ou cada etapa pode resultar em um erro muito caro. Elas também são vulneráveis a oscilações na demanda pela tecnologia.
Se a Suécia reduzir o pedido, a Tchequia trocar o governo ou o Reino Unido atrasar o programa, a fábrica pode acabar produzindo poucas unidades para manter os custos baixos. Então os custos aumentam, os compradores ficam nervosos, os pedidos diminuem ainda mais e é ruim para todos os envolvidos. Rolls-Royce está apostando que essas oscilações não serão significativas o suficiente para atrapalhar sua dominação do setor. Mas os riscos existem, e considerando que todo o setor ainda está em seus estágios iniciais, é possível argumentar que esses problemas poderiam matá-lo ainda no berço. Se tudo acontecer como eles pensam, então não há nenhum problema aqui. Ainda há risco, pois novas tecnologias de energia surgem sempre. As cadeias de suprimentos seguirão problemáticas, principalmente quanto à padronização entre nações. Um defeito na solda de um vaso de pressão, um lote de certificados de material falsificados ou uma falha em um componente padrão podem interromper entregas ou exigir inspeções em toda a biafrota. E isso vai custar muito dinheiro para consertar. Um fornecedor substituto pode precisar provar que fabrica componentes conforme o padrão, com registros, materiais, rastreabilidade, inspeção e certificações, tudo para um setor quase inexistente. Funciona bem domesticamente para uma nação, mas pode não servir para parceiros internacionais. Diferentes nações têm diferentes regulamentações de segurança em relação à energia nuclear, o que provavelmente será o maior obstáculo para a adoção de SMRs em toda a Europa. Isso acontece porque criar um sistema internacional padronizado para energia nuclear atualmente violaria as diretrizes da AIEA, que estipulam que os países devem ter a responsabilidade final por sua própria segurança nuclear. A melhor aposta é buscar o máximo alinhamento possível, em torno de 80%. Mas isso é mais fácil falar do que fazer. Isso exige muita coordenação com outros países e a sobreposição pode rapidamente ficar confusa ao cruzar fronteiras. Do ponto de vista de nações inimigas, países como a Rússia e a China também estão começando a tentar fornecer essa tecnologia em larga escala e com rapidez. E a China não tem exatamente o mesmo padrão de segurança pessoal. Isso significa que mesmo que isso custe algumas vidas, alguns regimes não vão se importar, desde que consigam desenvolver a tecnologia mais rápido. É uma questão de acompanhar ou ficar para trás. Os britânicos, de certa forma, estão certos ao buscar se antecipar. Dizer que é fácil é uma coisa, fazer é outra. Geopoliticamente, essas cadeias de suprimentos podem gerar pontos únicos de falha no ciclo de fabricação. Mesmo que a indústria se adapte rapidamente, isso vira alvo para nações inimigas, gerando tensão ao envolver infraestrutura nuclear. Esse ponto de falha permanece. Ele apenas é transferido da geração para a produção. E o último, reatores. No fim das contas, esses são reatores nucleares. Isso significa duas coisas. Uma é que eles só podem ser seguros até certo ponto. A tecnologia é tão nova que seus sistemas de segurança ainda não foram totalmente testados em ambientes comerciais. Apesar de terem sido projetados para desligar com segurança, mesmo em meio a apagões catastróficos na rede elétrica, sempre existe o fator humano a ser considerado. Chernobyl também não era para ter acontecido. Nenhuma infraestrutura nuclear pode ser 100% segura o tempo todo, o que vai incomodar algumas pessoas que moram perto delas e fazê-las se oporem à implementação. Outro ponto importante sobre eles terem reatores é que a logística ainda existe, mesmo que em segundo plano. Guindastes, estradas, armazenamento de energia, concreto, transporte para mover os módulos para todo lado e a enorme quantidade de mão de obra necessária para operar tudo isso significam que um problema em qualquer uma dessas áreas pode parar tudo de repente. Cadeias de suprimentos devem ser diversas e resilientes, mas isso ainda é uma tecnologia de nicho. Não dá para ir a uma loja de reatores modulares, buscar um componente crítico preso em um container do outro lado do mundo. Não é possível desvincular totalmente o projeto de infraestrutura do contexto em que está sendo construído. Por fim, existem algumas questões específicas relacionadas a esses projetos em seu estado atual e aos países envolvidos. Primeiro, é importante notar que esse desenvolvimento vai levar um tempo. Esses são projetos longos que vão levar boa parte de uma década para dar qualquer resultado. Simplificando, o Reino Unido e parceiros estão comprometidos e devem manter-se assim para aproveitar os benefícios esperados desses projetos. Mas é importante lembrar, estamos falando do Reino Unido. Infraestrutura? A gente não faz mais isso, pelo menos não muito bem.
A Rolls-Royce é considerada a voz mais competente, mas qualquer projeto de infraestrutura aprovado pelo governo do Reino Unido hoje é visto quase como sinônimo de desastre demorado e caro. Quero dizer, exemplo A ferrovia HS2, que ainda está inacabada e ainda vai ser totalmente terrível quando for concluída. O Reino Unido é notoriamente ruim em grandes projetos de infraestrutura, então se alguém pode estragar uma oportunidade como essa, bem, é Westminster. No projeto japonês, o governo do Reino Unido discutiu com a Rolls-Royce um apoio financeiro, possivelmente com empréstimos garantidos por contribuintes. Isso significa que os britânicos pagarão por algo de que não verão benefício por pelo menos uma década. No fim, inovação é inovação, mas esse é mais um motivo pelo qual, para o Reino Unido, isso precisa funcionar. O Japão, embora tecnicamente avançado, carece de recursos para esse tipo de projeto, e o público japonês, assim como o britânico, ainda tem receio da energia nuclear, especialmente após menos de 2 décadas de Fukushima. A influência política pode acabar com esses projetos ainda no início, com partidos políticos mais voltados para questões ecológicas ganhando força. E aí você jogou todo esse dinheiro e desenvolvimento em algo à toa. Para o Reino Unido, trata-se de tentar garantir que haja um apoio consistente do público e do governo em geral para continuar escolhendo investir e inovar nessa tecnologia. Isso requer uma proteção política que o Reino Unido não possui, tornando qualquer grande projeto instável desde o início. Como você vê, SMRs, AMRs e as tentativas do Reino Unido de construí-los não são infalíveis. Eles lideram a tecnologia energética do futuro, podendo trazer grandes benefícios, mas também algumas consequências negativas. E é importante lembrar disso para nos manter com os pés no chão à medida que vemos esses projetos crescerem ao longo do tempo. Então, o que podemos esperar desses projetos daqui para frente? Como o Reino Unido vai transformar essa ideia incrível em uma referência? Tudo começa com o que a Rolls está fazendo agora, colaborando com tchecos e suecos para construir reatores, trocar conhecimento, apoiar nas cadeias de suprimentos e solucionar problemas. Porque, bem, as coisas sempre quebram. O próximo passo será construir esses reatores conforme planejado na Suécia, no local previsto. Colocá-los em funcionamento mostraria que o projeto é escalável. O Reino Unido também desenvolve seus próprios SMRs para uso interno. O primeiro deve ser construído em Wilfa, no norte do país de Gales, e deverá gerar milhares de empregos durante a construção e na futura gestão da cadeia de suprimentos. Se tudo correr conforme o planejado, devemos começar a ver as primeiras unidades de SMR totalmente operacionais até meados da década de 2030. Ebba Busch, primeira-ministra sueca, afirmou antes que seu país queria se unir para comprar ao menos 10 a 15 reatores. Se os 3 primeiros funcionarem, a Rolls pode fechar negócios importantes. Em setembro, a Suécia terá eleições e se o partido vencedor for mais cético sobre energia nuclear, será muito mais difícil convencer. Essa é a realidade. Mas a cada país que aderir a esse projeto pan-europeu de SMR, o risco de conclusão, caso algum desista, será reduzido. Para a Rolls-Royce, o trabalho duro só começa, pois ela precisa convencer outros países a apoiarem sua visão para esses reatores. O Japão será um aliado essencial com sua experiência em AMRs, ajudando o Reino Unido a permanecer na vanguarda dessa magnífica tecnologia por muitos anos. E depois, talvez reatores de sal fundido? Diretrizes nucleares globais? Lutar contra Godzilla no Pacífico? Ok, isso é improvável, mas é bom ter os japoneses conosco, por precaução. Tenho certeza de que o governo do Reino Unido considera um gorila gigante como contramedida. Se aprendeu algo neste vídeo, que seja isso. Reatores modulares estão chegando e são o futuro. E eles são britânicos, o que é bem legal. É isso aí, mano. Obrigado por assistir.